E como que começou, meu amigo? Cara, o meu sonho sempre foi ser pastor e jogador. Desde que eu me conheço por gente, Sim. eu lembro que eu assistia os jogos de futebol muito. Eu era corintiano, virei santista, mas eu era fã de um jogador de São Paulo, que era o Miller. Meu E ele Deus. era jogador e era pastor, né? Sim. Quando eu era bem criança. E aí eu via o Miller e eu falava assim, rapaz, como que pode ser pastor e jogador, né? E eu sempre tive o pastor como uma imagem de uma boa pessoa, de uma pessoa que cooperava com a vida de outras pessoas, e ser jogador de futebol é o sonho de 90% dos meninos. Então eu cresci com isso e passou um pouquinho de tempo, joguei bola, joguei um tempo, até eu virar a bola. Chegou um momento que eu falei, rapaz... Você desistiu do mistério. Eu preferia a coxinha, o lanche, né? E hoje a gente corre atrás do prejuízo para emagrecer, mas, né? Hoje é uma loucura, luta, é uma luta. Mas, brincadeiras à parte, quando eu fui crescendo, eu fui vendo que, putz, eu jogava bola, joguei um período da minha vida até uns 12 anos, 13 anos, joguei campeonato e etc e tal, joguei em time e tal. Só que depois eu fui muito influenciado pela vida dos meus pais, que sempre foram trabalhadores, né? Minha mãe, né, da prefeitura, meu pai do estado, Sim. mas também sempre foram empreendedores, né? E eu pensava, cara, para ser jogador de futebol vai ser muito difícil. Eu jogava bola, mas não era o cara super talentoso, né? Eu era 100 quilos, 150 quilos mais magro, né? Era só... No comecinho ali que eu jogava era a capa da gaita e depois fui engordando um pouquinho e tal. Mas eu jogava, mas eu não era o cara mais habilidoso. E aí eu falei assim, cara, mas eu sempre gostei de coisa boa. Roupa boa, comida boa. Eu sempre quis ter minhas coisas, sabe? Eu sempre fui Eu tô entendendo, gente. sonhador. E aí eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar, fazer alguma coisa. E minha mãe vendia roupa e tal, e aí eu começo a minha vida empreendedora como um empresário vendendo roupa. Eu Com quantos anos comprava e revendia, sei lá para os 15, 16 anos já. Eu tinha muitos amigos, né? Eu sempre fui um cara de muitos amigos, de estar no meio de muita gente. Na minha rua era muito movimentada também quando na minha infância. E na escola também eu sempre gostei de fazer amizade, nunca tive confusão com ninguém. E aí eu comecei a pegar algumas das roupas que minha mãe vendia e revender para amigos. Na época, o que ela vendia de masculino era roupa de surf. E aí depois foi entrando Hollister, Abercrombie, lembra essas Sim. marquinhas? Aeropostale, aí veio vindo Ralph Lauren. Aí você vai descobrindo o grife e tal. E a gente, né, nesse momento, descobriu fornecedores, começou a comprar e revender. E aí eu sempre fui um cara muito curioso de querer ir atrás da fonte das coisas, entendeu? Pô, se você me vende esse copo a 10... você tá pagando uns 5. O cara que te vende a 5, ele deve estar pagando uns 2. E o cara que tá vendendo a 2, ele tá fabricando a 1. Verdade. Então eu sempre fui o cara de querer ir lá no que vende a 1. E isso me fez ir até a China. 3 vezes no ano de 2013. Eu fui 2 vezes para a China em 2013. Meu Deus. Uma vez eu fui eu e um primo. E da outra vez foi eu, meu pai e 2 amigos, né? 2 meses depois que eu fui, voltei. E depois em 2016 eu fui novamente. Então, a minha paixão pelo negócio foi muito da minha paixão por ter as coisas. E eu sempre entendi que, cara, para mim ter as coisas do jeito que eu quero ter, eu tenho que vender. Uau. Então eu sempre entendi que, cara, eu precisava empreender em alguma coisa. E aí foi assim que eu comecei.